Então vamos analisá-las. Então, como vocês podem perceber, essas imagens aqui abaixo, né, elas nos mostram, né, exemplos de paisagem. Paisagens essas que podemos aí observar que algumas têm a interação do homem, né? Outras já nem tanto, né? Podemos perceber aí que tem a modificação. Como por exemplo, nesses exemplos de imagem aí, a primeira imagem mostra uma grande cidade de São Paulo em 2016, que é essa primeira imagem aqui, né? Olha para vocês verem como que é essa grande cidade, né? Como que ela está construída, como que ela foi modificada pelo homem, né? De acordo com a sua necessidade. Então podemos observar prédios, né? Que são elementos e podemos ver, né, e até mesmo conhecer essa paisagem que muitas das vezes nós nem sabíamos que ela existia e hoje nós estamos conhecendo, né? Então olha aqui como que é a grande cidade de São Paulo, isso foi tirado no ano de 2016. Então, como que ela era, né, no ano de 2016? Não sabemos se ela mudou, né, ou teve alguma alteração aí, pois o espaço, né, geográfico, ele está em constante transformação, que foi o que eu falei com vocês na aula passada. Então, é uma paisagem aí modificada, né? Podemos classificá-la como uma paisagem cultural, né, ou artificial que foi construída e modificada pelo homem. A segunda paisagem é a zona rural de Cândido Sales, na Bahia, em 2016. Olha para vocês verem que outra paisagem aí de 2016, né? E essa é uma paisagem rural, né? Podemos dizer que ela é uma paisagem natural? Não. Por quê, professor? Porque ela foi modificada também pelo homem. Como vocês podem ver, aqui nós temos aí, né, um pedaço, um espaço aí dessa paisagem onde que está destinada à plantação, podemos dizer, de hortaliças, né? Então ali eles retiraram a mata nativa, a vegetação nativa, que era da paisagem natural, e transformou, né, montando aí então uma área aí de plantações de hortaliças. Ou eles retiraram a mata nativa, a vegetação nativa dessa zona rural e construíram aí, né, as suas casas, suas moradias de acordo com a sua necessidade. Então, por isso, ela não é classificada como uma paisagem natural, né? E sim como uma paisagem cultural. Nós temos também a terceira paisagem, que ela é na Áustria em 2000, que foi tirada na Áustria em 2016. Olha que paisagem é essa, gente, né? Então, como vocês podem perceber, essa paisagem ela pode ser classificada assim como uma paisagem natural, porque o homem não a modificou. Apenas nós estamos percebendo aqui a presença de uma ponte, né? Então essa ponte aqui ela não está aí modificando a paisagem em si por completo, né? Como vocês podem ver, ainda é uma região montanhosa, né? E ela é coberta de gelo. Então, como vocês podem ver, não tem a modificação do homem nessa paisagem natural, né? Essa ponte aqui eles foram, né, só colocaram para ter acesso à vista, né? Para observar essa paisagem aí. E por fim, vemos uma paisagem do Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Espírito Santo, em 2015. Essa paisagem também podemos dizer que ela é natural, pessoal? Sim, né? Podemos dizer que ela é uma paisagem natural. Olha para vocês verem que tem a vegetação nativa da região, né? A praia, né? É, aqui vocês podem perceber que nós temos o oceano, né? Apenas uma embarcação. Esta embarcação ela também não está modificando a paisagem.
Ela só está ali porque foi colocada, mas ela pode ser retirada e essa paisagem aqui, né, é, voltar a ser como era antes, sem a modificação, né? Então, olha para vocês verem que interessante aí, pessoal, análise de paisagens, né? Vamos para a próxima página, página 7. Então, pessoal, as paisagens, elas aí apresentam elementos naturais, aqueles que foram formados pela natureza, e elementos culturais, aqueles construídos pela ação da sociedade. Não quer dizer que aquela paisagem, né, igual por exemplo naquela paisagem lá, ou essa logo aqui abaixo, né, não quer dizer que ela não possui elementos naturais. Possui sim elementos naturais. Olha para vocês verem a vegetação, ela ainda é uma vegetação nativa, né? Lógico, aquela vegetação mais ao fundo da paisagem, porque essas aqui provavelmente foram plantadas pelo ser humano. Então ela acaba perdendo a sua qualidade de elemento natural, né? Porque foi o homem que plantou e essa vegetação aqui ela não é nativa dessa região. Mas existe elementos naturais, sim, né? Como aquela vegetação lá mais ao fundo e esse pequeno lago, né? É, em algumas dessas paisagens, os elementos naturais podem prevalecer e em outras, os culturais têm maior destaque, né? Nos locais que concentram maior número de pessoas, atividades econômicas, como as grandes cidades do Brasil e em diversos outros países industrializados, esses elementos construídos estão presentes de forma bastante crítica, né? Então, as cidades grandes, as cidades maiores, mais desenvolvidas, né, com mais áreas industrializadas no país, né, no Brasil, elas têm aí, né, grandes quantidades de elementos, né, elementos culturais, elementos, né, aqueles que foram modificados pelo ser humano, né? Então, há grande quantidade, né? Então, elas estão presentes de forma mais característica, mais gritante aí, né? Então, essas cidades grandes, elas foram sim modificadas de acordo com a necessidade do homem e também, pessoal, devido aí, né, à grande demanda de empregos nessas regiões. Por isso, essas cidades grandes elas começam a se expandir, a crescer e ser modificada por completo. Por isso, transforma-se em uma paisagem, né, artificial aí devido a essa grande demanda de pessoas que está dentro dessas grandes cidades. Então, a quantidade de veículos, edifícios e objetos produzidos ou planejados pelos seres humanos é muito grande e ocupa quase todo o espaço, né? Mesmo elementos encontrados na natureza, independentemente da interferência humana, como as plantas ou os cursos de águas, rios, lagos, que são adaptados às necessidades humanas. Nesse sentido, podem ser vistos como sendo também elementos culturais, que é o que eu falei para vocês, né? Já observando essa imagem aqui, nós podemos perceber, né? Como aqui, por exemplo, essa imagem é de Goiânia, capital de Goiás. Então, vemos que diversos elementos culturais, como prédios e construções, e por um lado, né, por um lado, e elementos naturais, como as árvores, a água, né, que foram manejados para que se adaptassem às necessidades sociais de lazer e bem-estar público de outro, né? Então, de um lado nós temos os elementos culturais, olha lá, prédios, construções, né? Olha aqui, bancos, né, para as pessoas sentarem e apreciar essa imagem, essa bela vista, postes de luz, né, que as pessoas então precisam para serem iluminadas durante a noite, né? E por outro lado nós temos o que? A vegetação nativa e também temos alguns elementos naturais que foram plantados pelo homem, que aí entra nessa característica aqui, ó, que nesse sentido, olha lá, plantas, cursos de água, rios e lagos que são adaptados devido às necessidades humanas, que nesse sentido pode ser visto também como elementos culturais.
que é o caso dessas árvores aqui, que elas foram plantadas pelos seres humanos, né? Olha aí essas árvorezinhas, esses coqueiros, né? Para que embelezasse a paisagem, né? E ali esses elementos eles podem ser vistos como culturais, porque o homem modificou, o homem que plantou, né? Ou esse lago aqui, esse curso de rio, né? Ou esse pequeno lago, esse minadouro aí, ele pode também ser considerado como elemento cultural. Por quê? Porque o homem modificou o curso desse lago, né? Para que as pessoas se sentissem, né? Por exemplo, às vezes aqui ao lado não tinha essa passarela para o povo fazer caminhada, para o povo caminhar, né? Para as pessoas caminharem, não tinha aí essas gramíneas, né? Que foram plantadas para embelezar mais a paisagem. Então aí, né? São elementos que os homens, né? Transformam e que são elementos naturais que os homens transformam e adaptam, né, esses elementos naturais de acordo com a sua necessidade. Como por exemplo aí essa questão aí desses elementos naturais, eles adaptaram para embelezar a paisagem e as pessoas se sentirem, né, sentarem num local agradável, né, pessoal? Olha que interessante, né? A paisagem, o espaço geográfico, ele está sempre em constante transformação. Também há em todos os continentes áreas nas quais a presença humana é inexistente ou escassa, em razão das condições naturais adversas, climas muito frios ou relevos muito íngremes. Por exemplo, além de possibilidades limitadas de exploração econômica, como é o caso de desertos, altas montanhas ou ilhas distantes. Mesmo essas áreas, no entanto, sofrem impacto das ações das sociedades. Por quê, pessoal? Essas áreas, elas, mesmo que elas estejam, né, afastadas, né, bem distante, que os seres humanos eles não conseguem chegar lá e explorar e modificar, né, pois o ser humano, quanto mais há áreas que eles possam, né, explorar, principalmente questões econômicas, ele vai a fundo, explora, desmata, transforma, né, faz o que ele quer fazer para receber lucro em cima, né? Ou seja, há uma exploração econômica aí em cima dessas áreas. Porém, mesmo que essas áreas aí estejam distantes, né? Elas ainda sofrem com o impacto das ações da sociedade humana. Por quê, pessoal? Através da poluição, através do aquecimento global, através da mudança do clima, que foi originado, né, pelas ações e transformações do homem no planeta Terra, né, queimadas e etc. Né? São várias ações que o homem está fazendo, como por exemplo as áreas de altas montanhas, que é comum, né, se observar neve, gelo nessas áreas, mas com aquecimento global, ali pode haver, né, acontecer o degelo dessas áreas, né, e ali começar a transformar, a corroer esses picos dessas altas montanhas e elas começarem a ser rebaixadas, né? São várias ações, são vários impactos aí que a sociedade vai, né, ocasionar, mesmo que não estejam naquela área, né, mas que podem trazer problemas. Então, a adaptação humana a vários tipos de ambientes somente foi possível em virtude do uso de técnicas desenvolvidas por diversos povos para ampliar sua capacidade de sobrevivência e exploração de ambientes extremos, né? Ou seja, o desenvolvimento da técnica ampliou o espaço geográfico, o conjunto de lugares habitados pelas pessoas e ou aproveitamentos por elas de alguma forma.
Então, né, só foi possível o homem transformar o espaço geográfico, se adaptar nos vários tipos de ambiente, devido às novas técnicas, ao uso de técnicas aí aprimoradas, né, e devido, né, ao avanço dessas técnicas, né, como por exemplo a modernização. Atualmente a tecnologia, né, ela tem aí o seu espaço e ela vem trazendo aí, né, junto com essa modernização, ao uso de novas técnicas. E essas técnicas elas vêm aí, né, ajudando o ser humano a se desenvolver, a se adaptar aí em determinadas áreas, determinados locais, determinados tipos de ambientes, como foi falado aí no texto, né? E aí então foi possível a adaptação do homem aí, né, nesses locais. E com isso ampliando o espaço geográfico, crescendo o espaço geográfico aí, né? E essas transformações nas paisagens, elas vêm influenciar as características culturais dos grupos humanos. Elas também são realizadas com grande intensidade pelos povos originários. Trata-se dos povos nativos ou indígenas dos diversos continentes que, cada qual à sua maneira, mantém seus modos de vida e próprios, né? Próprios e muitas das vezes suas línguas originais. Nem por isso, no entanto, devemos pensar que são imutáveis ou que não interagem com outras culturas ou tecnologias modernas, né? Então, as transformações, né, na paisagem elas começou então desde os tempos antigos, né? Desde os povos nativos, aqueles povos que já habitavam nas terras. Porém, gente, não era tanto assim essa transformação, pois voltando aqui para os povos nativos que viviam na nossa região, no nosso ambiente aqui, né? Principalmente os indígenas, eles necessitavam das árvores, eles necessitavam da natureza. Então a modificação deles não era tanto assim, pois eles precisavam dela para sobreviver, pois eles precisavam dos frutos, eles precisavam dos lagos, das águas, dos rios doces, né? Então ali eles, ao mesmo tempo que modificavam a paisagem para sua necessidade, como por exemplo construção de ocas, né, de locais para os seus vilarejos, suas vilas ali para moradia, mas eles também tinham consciência que precisavam daquelas árvores. Então eles não desmatavam qualquer tipo de árvore, né? Eles não pegavam aí suas árvores frutíferas e destruíam, né? Ou eles não soterravam seus lagos ou seus minadouros, seus riachos aí, né? Para saciar a sua sede, eles não soterravam, né? Para poder construir outra coisa. Então ali eles modificavam, mas de forma consciente, né? Agora, com a modernização, com outras tecnologias, né? Veio essa transformação, veio essa necessidade de mudança, né? Como estão falando aqui. No entanto, devemos pensar que são imutáveis ou que não interagem com outras culturas e tecnologias modernas. Mesmo que eles sejam povos nativos, mesmo que eles tenham consciência daquilo que eles precisam e necessitam, ainda assim há uma interação aí com essas novas culturas, né? Essas novas tecnologias modernas, como por exemplo os indígenas nativos ali da região, principalmente em Porto Seguro, como nós podemos ver, eles fabricam produtos, né? E ali eles estão naquelas tocas indígenas ali, né? Comercializando seus produtos. Estão tendo interação ali, né? Com os seres humanos, com outro público, interação com as novas tecnologias modernas, né? Então eles estão criando seus espaços do meio ambiente, tá bom? Aqui, pessoal, tá pedindo para vocês lerem o texto na página seguinte, como as transformações tecnológicas recentes afetaram no modo distinto das populações nativas de áreas desérticas, né? Aí vocês vão ler um texto onde que eles vão falar dos beduínos na Arábia Saudita, né? E os navajos nos Estados Unidos, na região sudoeste. E como essas populações modificaram suas próprias maneiras de transformar a paisagem onde vivem, né?
Então, pessoal, eles começaram a adaptar aí suas formas de vida de acordo com as tecnologias novas, né? Tudo o que foi tecnológico, eles começaram, o que eles utilizavam antes, né? Para viver no deserto e eram povos nômades, aqueles povos que se deslocavam de local para o outro, eles então começaram aí, né? é, a sofrer influências com as tecnologias, né, com os novos artefatos aí, objetos tecnológicos, e ali eles começaram a fixar suas formas de mudar a sua forma de vida e fixar as suas vilas, né, os seus povos aí em determinados locais, né? Então, esse texto aqui ele vem falando muito desses povos, né? Principalmente aí os beduínos e também os navajos vivendo no deserto. Eu quero que vocês leiam esse texto aí, que vocês vão perceber, né, as grandes diferenças, né, como que esses povos aí eles começaram a transformar suas formas de vida através do contato, né, através da maneira nova de vida que eles começaram a ter através desse contato aí com as novas tecnologias, né? Então eles começaram a ter uma cultura mais moderna aí por meio, né, do contato com a internet, do contato com a televisão, né? Do lado aí dos navajos, né? Ter contato aí também com jipes, né? Do lado aí dos beduínos, então vocês vão dar uma olhada, uma lida nesse pequeno texto aí, né? E reparar que o espaço geográfico ele mudou, né? O espaço dessas pessoas ele começou a mudar de acordo com o contato, né? Que antes eles utilizavam camelos, né, para seus deslocamentos. E aí, né, no caso dos beduínos, e aí, né, com a interação, né, a mudança de vida trazida pelo Jeep, eles então começam aí, né, é, a se transformar suas vidas, né? E muito interessante esse texto, pessoal. Eu quero que vocês leiam aí, tá bom? E por fim, na página 9 nós temos uma atividade, né? Onde que vocês vão fazê-la das questões 1, 2, 3 e 4. Primeiro é sobre esse texto aí que eu acabei de falar, explicar um pouquinho para vocês e vocês vão ler e responder, né? Com base na descrição presente no texto, vivendo nos desertos, a página anterior, quais as principais diferenças entre as modificações na transição dos povos nativos indicados? Cite ao menos duas diferenças. Então vocês vão citar as diferenças tanto, né, do povos dos beduínos quanto dos povos aí os navajos, tá bom, pessoal? São duas diferenças. E também quais as diferenças que as mudanças nas atividades praticadas pelos povos citados no texto impuseram sobre as paisagens desérticas. Que mudanças nessas atividades, né? O que antes eles faziam, o que depois eles começaram a praticar, quando eles tiveram contato aí com as tecnologias, né? Que eles mudaram aí nas paisagens desérticas, né? Quais foram as transformações, quais foram as mudanças, né? E a 3, observe as imagens apresentadas e identifique se elas são paisagens predominantes naturais ou nelas prevalecem os elementos culturais. Que são essas três paisagens aí, vocês vão colocar se é predominantemente natural ou se é predominantemente cultural. E por fim, a 4, quais são as principais diferenças que se pode notar entre as paisagens transformadas pelo desenvolvimento da agropecuária e aquelas modificadas pelo desenvolvimento das grandes cidades? Mencione ao menos 3 características de cada tipo de paisagem. Então, quais são as principais diferenças que podemos notar nas paisagens transformadas pelo desenvolvimento da agropecuária? 3 características, né? Que vocês percebem aí na transformação, né? Quando há o desenvolvimento da agropecuária, né? Que é a agricultura, criação de animais, o que vocês percebem de diferença e de modificação nessas paisagens?
E quando há, né, o desenvolvimento das grandes cidades, o que, que acontece, né, com a paisagem quando há o crescimento, desenvolvimento, né, expansão dessas grandes cidades aí. Então, três características dela, tá bom? E nós iremos corrigir na nossa próxima aula, beleza? Então, pessoal, terminamos nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida pode me chamar que eu estarei a postos aí para atendê-los, tá ok? Um abraço e tchau, tchau.